Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos o nosso trabalho. Eu estou fazendo esse encontro hoje, onde, a partir de agora, nós estamos dentro da formação desses grupos de estudo. Eu resolvi começar a dispensar esse conhecimento, trocar esse conhecimento, porque tudo é uma troca, porque o guia nos diz, né, a estrutura do PET é baseado nesse trabalho do caminho, é baseado na relação entre as pessoas, os grupos. E não existe nada mais inovador, mais nova era do que o trabalho em grupo, onde as pessoas, uns e outros, vão apoiando o caminho de cada um, onde a estrutura dos grupos vai fazendo esse jogo de espelhos, onde as pessoas muitas das vezes vão se percebendo através da história do outro. Né? Numa das palestras do guia, que ele fala sobre justamente sintonia vibratória, ele fala isso, ele fala que nada, os acontecimentos têm um surgimento por acaso na nossa vida. Quando a gente não toma posse delas, a gente fica dizendo que foi o destino, mas, na realidade, todas as nossas decisões são baseadas num querer muito mais profundo do que o simples desejo da personalidade. Então, quem sentiu o chamado para estar aqui hoje, quem sentiu o chamado para ouvir essa palestra, quem sentiu o chamado para estar junto, está, de alguma forma, no trabalho do caminho, porque, como o guia diz, não existe só esse caminho. Então, a partir de hoje, nós começamos a nossa jornada, né, com copartícipes, porque não é somente a mim como facilitador, mas a vocês como facilitados, e essa troca, essa pergunta é sempre grandiosa, e eu honro isso no meu aprendizado, no meu caminho de construção também. Então, vamos iniciar. Esta música que você vê ao fundo era a música que o guia, né, que é Eva, quando estava diante dos grupos, iniciava seu trabalho. E ela se chama Jardim Secreto que existe em nossos corações. Então vamos respirar, fechar os nossos olhos, sentir a nossa coluna ereta, sentir os pés sob o chão. E permitir que a música vá nos guiando para dentro do nosso coração. Que a música vá nos guiando silenciosamente, tranquilamente, suavemente, para esse lugar que é o lugar de paz e harmonia e segurança em nós. E nós vamos sentindo os nossos pés que tocam o chão, sentindo a energia da terra fluindo por nós, levando de nós todas as formas de desequilíbrio, de desarmonia e de distorções. E ao nos esvaziarmos, concedendo à terra o que é da terra, nós permitimos que todo o nosso ser seja invadido por essa luz que vem do alto, que faz parte desse canal luminoso que nos envolve a partir desse momento. Essa energia grandiosa, que é a energia do canal do amor, do trabalho do caminho.
E nós vamos nos tornando seres onde a irradiação desse amor toca os nossos corações, expande tudo aquilo que em nós, de forma inconsciente, estrutura, penetra e vivifica o nosso ser. Nos expirando, nos retornando, abrindo os nossos olhos, nos colocando em sintonia, em ligação com aquilo que nossa intenção no dia de hoje. Então, com os nossos corações abertos a essa luz, vamos trazer a nossa intenção nesse momento. O aprendizado, o equilíbrio, a harmonia, tantas metas, tantos objetivos, mas que trazem apenas uma verdade, que é o intuito, o intento de estarmos aqui nesse momento, nos fazendo envolvidos desse amor e dessa paz. Só um instantinho. Vamos começar o nosso encontro. Os encontros deverão se passar sempre dessa maneira, com um momento de partilha, e um momento de trabalho através de alguma vivência, mas sempre tendo um momento em que a gente vai ler, estudar, ouvir da palavra, das palestras que Eva nos traz, né? Seja no livro O Caminho da Transformação, Não Temas Normal, nas palestras, no Eu Sem Defesas, nos livros que estão contidos os ensinamentos do guia, que são ensinamentos orientadores, como a gente vai falar hoje. Então, ele começa nos dizendo sobre o que é o Pético, né? O caminho. Quando a Ida Puxinique trouxe, porque muita gente vai falar assim, mas por que chama Pético? É porque era esse o trabalho, o caminho, o nome que ele reconheceu, que ela, Eva, o John Perrat, os sucessores que trabalhavam com essa linha de pensamento, deram. Quando a Ida Bustinic, que foi quem trouxe o Patchwork para o Brasil, trouxe, começaram as traduções, a palavra patchwork significa trabalho do caminho. E eles acharam que isso ia ficar uma coisa muito estranha, assim, chamar o trabalho do caminho, uma coisa, né, que poderia ser não bem entendida. Então, eles preferiram deixar como patchwork mesmo. Mas, na verdade, o patchwork é um trabalho pessoal, individual, de autotransformação. Mas o guia diz para a gente, logo nessa palestra 204, que fala sobre o caminho, ele diz que a gente deve reconhecer que isso não é caminho, não é novo, ele mesmo reconhece. Ele diz que existe de várias formas diferentes e há muito tempo quanto à humanidade. Ou seja, sempre houve um estímulo para que a gente fizesse o nosso processo de autotransformação. Então, não é porque a gente estava lá no tempo do Antigo Egito, nos conhecimentos do Ayurveda, nos conhecimentos antigos, continham o mesmo princípio, né? Como ele fala aqui, o caminho fundamental continua o mesmo, é o processo de autotransformação. Veja que, isso, como eu falei da outra vez, Sócrates cita os escritos no Oráculo de Delfos, que fala: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, o Pétio, ele nos traz uma ideia de que nós vivemos num mundo de uma forma autoiludida, né? Que a gente, como vimos da outra vez, tem uma quantidade de coisas em volta, em nós e em volta, que a gente não dá nem conta.
né? O nosso material do inconsciente, ele é muito grande, né? Então, você vê isso. Se a gente olhar o tempo que a gente está acordado e o tempo que a gente dorme, e todas as expressões, todas as sensações, toda a potencialidade que existe nos sonhos, né? Que a gente acha que quando dorme, muita gente ainda pensa assim, né? Que quando a gente dorme, a gente inerte, a gente descansa. E já está provado lá há muitos anos que é um horário em que o movimento cerebral é mais intenso. A gente fica dando conta das expressões e impressões do dia a dia. Então, se no sonho tem isso, imagina aquilo que a gente traz de relação familiar, que está no campo familiar e que a gente não dá conta, aquilo que está no nosso inconsciente, imagine quanta coisa a gente não traz. Então, na grande maioria das vezes, a gente só olha para isso e damos início a um novo caminho por causa dos conflitos. Porque aquilo que está no inconsciente começa a fazer uma força para vir, as nossas verdades internas começam a querer aflorar e a gente tenta manter essa visão autoiludida, mantendo uma situação que muitas das vezes a gente acredita que é uma situação de mais paz e mais harmonia. Então, a gente acaba procurando a terapia por conta disso, mas a terapia, ela é um movimento que lida com isso de forma é, confrontadora, né? Nós vamos ter que confrontar os nossos erros, confrontar nossa... E, em parte, o Petro não deixa de fazer isso também, ele vai falando, né? A gente vai olhar essas coisas, mas a gente não vai deixar de perceber que existe uma outra questão dentro da gente, questões que explicam, que basam as reações que a gente vai assumindo. Então, a gente tem um mundo de inconsciente e um consciente desse tamaninho. Como Jung já dizia, nós somos um grande mar de inconsciente numa ilha do consciente. Uma ilhazinha pequena num oceano imenso, de coisas que a gente não conhece, que a gente recebe, de inputs externos, do campo mórfico familiar, do inconsciente inferior, que é onde a gente guarda as nossas pulsões, como chama Freud, e dessas expectativas, ânsias, capacidade criadora, capacidade intuitiva, que é o nosso inconsciente superior. Então, como na outra vez eu estava falando, nós formamos essa matriosca. Somos nós e um bando de gente que, às vezes, gera essa imensa confusão. É como se a gente tivesse duas vontades em determinado momento. A minha mente pede assim, a minha emoção pede assim, e o meu corpo físico pede outra. A gente sabe racionalmente que tem que agir, existe um método, mas emocionalmente a gente é frágil e fisicamente a gente adoece, sofre, é de uma forma ou de outra. Então, a gente tem essas partes e reconhecê-las significa reconhecer que elas todas ocupam um espaço. Todas ocupam um espaço. Todas pertencem a essa personalidade chamada Denise hoje. Todas elas estão aqui. As partes que vieram da minha infância, as partes do meu adulto jovem, as experiências vividas na experiência intraútero, nas experiências com a minha família, aquilo que a minha família trouxe, aquilo que o inconsciente coletivo traz, tudo isso faz parte de Denise. Por isso, nós somos esse ser que anda por aí como se a gente fosse esse ser inteirinho, mas lá dentro é essa quantidade de gente que mora dentro da gente. Nós vivemos autoiludidos. O nosso material inconsciente é grande. Nascemos seres duais, né? Nós já nascemos de dois gametas, masculino e feminino, né? E esses seres vão trazendo a gente à vida para um mundo de várias opções com essa visão ilusória dual. Ah, já começa que a gente acha que tem um corpo e tem uma energia que nos movimenta, que não é o corpo. Já começa que a gente tem pensamentos que às vezes estão de uma maneira, emoções de outra, e o nosso corpo lá no meio. Que o nosso pai fala uma coisa, a nossa mãe fala outra, o professor fala uma coisa, o outro fala outra.
Então, no trabalho do caminho, a gente preza por ativar o ser espiritual que o humano em nós é e unir a personalidade, o ego e o ser espiritual que nós somos. Então, a personalidade, o eu, ele é esse conjunto de pessoas que vivem dentro de mim. Então, o patchwork não é psicoterapia, apesar de que, em alguns aspectos deste caminho, a gente lida com áreas com as quais a psicoterapia lida, porque para eu entrar em contato com essa parte de mim, eu tenho que olhar o meu ego, eu tenho que olhar minhas funções, eu tenho que olhar os meus medos, eu tenho que olhar as minhas crenças. Mas poderia dizer que, no contexto do caminho, esta abordagem é a secundária, não é a mais importante. A ultrapassar as obstruções, todas essas condições, esses pensamentos, essas técnicas, elas têm essa função de me ajudar a passar essa obstrução para chegar na luz, na verdade maior, ou seja, na integridade daquilo que eu sou, que todos nós somos. Então, o caminho só entra na fase mais importante depois que a gente passa desse período de obstrução, de limpeza, de purificação. E essa fase mais importante é a aprendizagem de como ativar a consciência maior que existe dentro de cada alma humana. A ativar a consciência maior que existe em nós. Então, o que é essa consciência maior, né? Que muita gente vai chamar de um espírito, né? Que a gente chama, né? Vamos desenvolvendo as características espirituais. Mas o que é o espírito Petchoff, né? Não é algo místico. Ele diz que é a substância divina. Então, toda criatura, tudo que se move, tudo que tem energia no universo, toda fonte criada, ela tem essa energia divina, essa substância divina dentro dela, que em certo grau e medida são diferentes. Em mim, no ser humano, ela é uma grandiosidade que existe consciência de quem é, ações, desejos, dizer certo e errado, vai exercendo um movimento de vida através da vontade. Isso também pode ser chamado de Espírito Santo. Então, a natureza inata do espírito é o movimento. Então, vamos ver. A gente, tudo que se manifesta na vida tem movimento. Esse movimento, ele promove a todo tempo uma manifestação. Então, o espírito em movimento, ele tem que ter permissão para se manifestar. A gente tem que ter permissão de fazer as coisas e ir em frente. Então, os outros níveis de personalidades, toda devem se alinhar com essa natureza inata, com essa natureza divina que nós temos, e não ficar indo contra. Então, se a gente tem um movimento de expansão na vida, esse movimento de expansão, ele fica diminuído se nós estamos dentro de um processo de congelamento, de enrijecimento das opiniões, presos a crenças, como se estivéssemos numa carapaça. Então, é preciso um movimento. E esse movimento de vida, ele se apresenta no nosso corpo físico, no fluxo energético, que aí a gente precisa dessa energia física para fazer as coisas na vida. Então, é o meu espírito, é a força inata, que Hahnemann chama de energia vital na homeopatia, que eles chamam de Qi na medicina chinesa. Então, essa força vital, ela é impressionantemente ligada à expressão através das realizações. A gente vai realizando e a gente sabe que existe. Então, algumas filosofias dizem assim, que o Deus realiza por mim, porque muitos podem entender o princípio divino como a energia criadora de Deus, né? Que chamam Deus.
Então, nós movemos os nossos sentimentos aprendendo a expressá-los e sentir o seu fluxo em nosso ser. A gente tem sentimentos muito profundos dentro e esses sentimentos eles vão se mover, vão fazer tornar-se emoções que vão ficar expostas, que vão ficar dentro de nós. Nós movemos a nossa mente, abrindo-a de novas maneiras de ver as coisas. Ou seja, a gente não fica com a mente parada, pensando. Se fosse assim, o homem ia continuar no tempo das cavernas. É esse movimento incessante de expansão que fez com que a humanidade fosse crescendo até os dias de hoje. Então, é uma tarefa essencial da vida que a gente mantenha esse movimento de expansão e criação o tempo inteiro. Então, a gente vê que o espírito ele é diferente daquilo que a gente conhece como alma. A alma são todas as nossas emoções, impressões, atitudes, tendências, em outra palavra, toda a nossa personalidade interior. Então, a alma é aquilo que está aqui, que a gente tem. O espírito é um conjunto que une a alma com tudo aquilo que está no nosso inconsciente. Então, nós nascemos seres duais, vivendo a ilusória dualidade. Nós começamos a vida através dessa dualidade, como a gente já falou, né? A gente já começa desde pequenininho, nasceu, a gente com aquela identificação já sentindo a vibração dual dentro da barriga da nossa mãe. Quando a gente nasce, a gente já vai promovendo esse lugar de o que que é que eu faço, né? Eu vou ser, tá certo ou errado, é bom ou mal, é bonito ou feio, é prazer e desprazer, é inocência e culpa. Então, nós nascemos né, dentro dessa ilusão, onde esses pares de opostos vêm sempre, né? Um grande ser espiritual sempre dizia para a gente que seria do belo sem o feio? O que seria do bom sem o mal? Como a gente ia conhecer um sem o outro, né? Só um instantinho que eu vou ligar a luz. Mas me passou. Então, isso nos leva a um dos nossos maiores dificuldades, que é o meu nome vida e morte, né? Como a gente saber o que é viver se a gente não sabe que floresce? Porque se a gente só vivesse, a gente não saberia a angústia da morrer. Se a gente não tivesse nascido, como é que a gente ia saber que a gente um dia teria filho? Se a gente não se expandisse no movimento de expansão, como é que a gente poderia questionar o tempo todinho as questões de perda e ganho? Então, a vida da gente é o tempo todinho esse jogo de dualidade. Então, a nossa criança pequena, a criancinha que vive em nós, ela tem muito dificuldade de lidar com a dor, porque ela não tem um psiquismo elaborado. A gente já tem dificuldade de lidar com a dor, mas imagina uma criança que não entende o que é ter prazer, porque a criança vive em função disso. A gente não pode esquecer que nós viemos de um mundo de amor, nós viemos de um mundo de muita esperança, de muita realização de desejos, e a gente entra nessa vida achando que todos vão olhar para a gente e vão nos dar o melhor, porque a gente vem dando o melhor e merecendo o melhor. E que isso, para a gente, é um fator muito forte de sobrevivência. Então, imagina o que é a criança pequena lidando com essa sensação de que se ela não se alimentar, e isso é visceral, é orgânico, é verdadeiro. Se ela não se alimentar, ela vai morrer. Se ela não for aquecida, ela vai morrer. Se ela não receber um cuidado, ela vai morrer. Se ela não tiver como eliminar, se ela não tiver como ir à cata, não foi ensinada a fazer as coisas, ela não vai conseguir sobreviver. Então, isso é uma coisa que vai trazendo para a gente
uma outra realidade, que além de tudo ser dual na vida, existe uma dependência do medo. E isso vai nos levando a dores físicas, emocionais e mentais. A criança, ela não sabe lidar com a dor. E aí isso é instintivo. Instintivo, é instinto de sobrevivência, né? Esse instinto que a gente chama é definido como um impulso interior do animal. Então, qualquer animal do reino humano, ele tem esse instinto primário que vai gerando ações que têm como finalidade a sobrevivência. Então, a criança chora, berra no berço, porque ela precisa sobreviver, ela precisa dizer que ela está precisando do alimento, que ela está com frio, que ela está com uma situação desagradável, que ela está sentindo dor, que ela está doente. O impulso espontâneo que independe da reflexão ou de uma inaptidão, uma aptidão inata do ser. Freud chamava de pulsão. É uma aptidão natural, você procurar ajuda, você procurar sobreviver. Isso é uma coisa que é inato a cada um de nós. Então, os cientistas vão descobrindo que isso existe desde a sexta, oitava semana de gestação, porque a gente começa formando o nosso cérebro reptiliano. E essa parte do nosso cérebro é a parte que nos leva ao movimento de retirada de mãos, movimento é, de, de fuga, movimento de preservação da vida, porque é o lugar onde entram os nossos instintos de sobrevivência, autopreservação, buscar alimento, abrigo, proteção. Isso está incluído na sobrevivência. E isso é função do cérebro reptiliano. No cérebro reptiliano, a gente tem o cerebelo, que nos mantém em equilíbrio para a gente andar. A gente tem a ligação com todo o sistema que está no bulbo, e no nosso bulbo, tá? Que é uma região que está aqui assim, nessa região, tem os centros de respiração. Você não respira porque você quer. Você respira porque automaticamente é uma essência de vida. Você não tem o batimento cardíaco e decide, vai ser assim, vai ser assado, né? Ele faz de acordo com a necessidade do movimento do sistema circulatório, né? Então, todas essas coisas, a sudorese, tudo está aqui nesse lugar. Fora isso, são os movimentos que me ligam nesse lugar à minha medula espinhal, que vai descendo pela coluna cervical. E aí eu boto no lugar quente, tiro a mão. É o ato reflexo de proteção. Então, isso é muito bonito da gente observar, que a ciência vai começando a explicar para a gente que desde bebezinho, desde embrião, a gente começa a desenvolver as potencialidades de sobrevivência. E que, no primeiro momento, são movimentadas por aquilo que contém no meu DNA, não esqueçamos dos genes, e por tudo aquilo que se passa em volta, já entrando no inconsciente coletivo, no inconsciente familiar, daquilo que os meus pais vão vivendo, a minha família vai vivendo, daquilo que eles esperam, das expectativas em relação ao meu nascimento, em relação às dificuldades do mundo em volta. Isso tudo a criança vai recebendo via corrente sanguínea da mãe. As impressões vão passando diretamente para ela. Então, esse instinto de defesa ajuda a proteger as ameaças e perigos. O que a gente vai observando é que a criança, quando vai chegando a uma determinada altura, se ela começa a sofrer uma pressão de uma doença da mãe ou de um estresse, que a gente chama de estresse metabólico, ela se prepara para o nascimento. Muitas vezes as pessoas vão dizer: nossa, mas a mãe está com eclâmpsia, por que esperar até aquela idade gestacional? Não podia interromper antes? Mas é porque quanto mais tempo a criança fica ali, mais ela vai produzindo corticosteroides que estão nas glândulas suprarrenais, que estão ligadas a esse processo de sobrevivência e que vão amadurecendo o pulmão para ele respirar aqui fora. Então, você vê como a gente tem essa energia autônoma
essa energia de decisão, onde a gente diz que a gente vai se preparar para viver. Então, por isso que algumas linhas, como a do Stanislav Grof, que fala sobre respiração holotrópica, ele diz que o momento de nascimento, o nascer espontaneamente, ele é perfeito para trazer o grande poder que a gente tem de vencer as barreiras e dizer eu estou aqui no mundo. É bonito isso, né? Mas a essência da própria criança nascendo, ela já traz esse ritmo da vontade, da energia criadora em mim, capacidade de criar. Então, esses instintos todos, que incluem o instinto de reprodução para perpetuação da espécie, o instinto de preservação, o instinto de sobrevivência, eles motivam a ação, os movimentos dos seres vivos para manter a continuidade da espécie, manter a vida, manter a estrutura, fazer tudo o que é preciso para crescer. Por isso é que o homem veio nessa evolução até os dias de hoje, fazendo esse lugar de sobrevivência física. Hoje, a gente continua tendo esse estímulo, só que a gente tem outros desejos, outras aptidões que surgem. A nossa mente, cada vez mais expandida, ela vai desejando sobreviver e buscando soluções de outra forma, como a gente vai ver. Então, a essência da sobrevivência é o amor. Ou seja, se eu não sobrevivo, ou se eu sobrevivo, é porque houve muito amor ou não amor. Essa relação a gente faz internamente com a gente. A expressão de estar vivo, de ser cuidado quando é pequenininho, porque não tem condição, quando a criança não tem condição, é que ela está sendo amada, né? Porque a gente veio de um mundo de amor. Você vê que o universo é um universo que gera em harmonia e amorosidade. Então, essa essência amorosa está em nós. E a expressão, já que a gente não sabe disso quando a gente nasce, é que isso venha de fora, venha dos nossos pais ou daqueles que nos cuidam e nos preservam. Então, o segundo cérebro é o cérebro límbico, que é o cérebro emocional, né? Que a maioria dos mamíferos tem. Vocês veem que a maioria dos animais tem cérebro reptiliano, mas a maioria dos mamíferos tem o cérebro límbico. É onde a gente controla o comportamento emocional, daí o nome, né? A função psíquica é avaliar afetivamente as circunstâncias de vida. Então, se aquilo me dá prazer ou não dá prazer, se aquilo me frustra, eu tenho raiva. Então, as estruturas que estão envolvidas ali estão envolvidas na raiva, como as amígdalas, no sistema límbico, onde ficam as memórias, que a gente vai depositando ali as experiências de vida, e também a forma de reagir à experiência de vida que cada um tem. Então, se eu vejo uma barata e eu pequenina, entendo aquilo como um perigo e reajo com medo, muitas vezes explica porque no adulto eu vou ter reações exacerbadas diante de um animal tão pequeno. E ele integra nesse lugar, porque nesse lugar estão as glândulas principais que fazem o equilíbrio das outras glândulas do nosso organismo, né? Então, eles vão integrar o sistema nervoso, endócrino e hoje a gente sabe imunológico. Então, por isso que passou por um trauma, pegou uma gripe, adoeceu, ficou diabético. Nossa, aquela pessoa ficou mal, arrasada na cama, doente, teve uma pneumonia depois de um choque emocional, ou depois de um estresse. Porque o sistema neuroimunoendocrinológico, ele organiza uma reação adequada para avaliação para que a vida fique resolvida. Ele sempre tem esse sentido. Se eu passar por uma situação de estresse real, né? Tiver uma queda e uma fratura de perna, é uma coisa ruim. Se eu tiver levado um susto ou tiver uma frustração emocional, a reação do meu organismo é sempre de experimentar uma realização, uma forma de ativação dos processos de proteção à vida. Porque, para mim, eu vou morrer. Se eu ficar sem carinho, se eu ficar sem afeto, ou se alguém me frustra, é uma sensação de morte.
E essa consciência emocional, ela se vai desenvolvendo até os 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade, a criança começa a ter uma estrutura emocional mais estável para conseguir receber e perceber as aflições que vêm na vida. Entender o que é frustração, entender que não vai perder os pais se os pais saírem de perto dela, entender que ela tem que dividir as coisas com o coleguinha e que ela não está perdendo aquilo que é dela, não está sendo preterida, e aí vai. Então, depois, mais tarde, na nossa evolução, vem o sistema do neocórtex. Então, você vê que os animais, eles têm muito essa coisa do emocional, né? Se você proíbe, se você brinca, para eles brincar é a essência, um cachorrinho até uma certa idade. Ele brinca o tempo todo, ele acha que tudo que você faz é brincar, e ele quer chamar atenção para receber aquilo. Isso é muito diferente da gente como ser humano, né? Então, o cérebro que diferencia nós, os animais, é o neocórtex, que é lugar onde a racionalidade se impõe. A gente começa a planejar, antecipar, perceber o tempo, o contexto das coisas, inibe ações inadequadas. A gente começa a fazer uma compreensão empática. A gente vê o outro passando. Olha, nossa, ele está passando por aquilo. Então, isso pode acontecer comigo, compreensão empática. Eu vou olhando a vida e às vezes eu não passei pelas experiências, mas eu me sinto nela. Eu vejo os povos passando guerras e eu me entendo que eu não posso passar por guerra também. Me vem a situação aflitiva disso, né? E a função principal dele é ajudar a manter as relações harmônicas, evitando ações negativas e regulando impulsos, como a fome, o sexo, né? Deixando isso sair do controle, vamos dizer assim, né? Do lugar onde eles poderiam estar. Ou seja, na função de ser uma ação regulatória para a vida. Então, ele vai fazendo isso nos primeiros anos de vida, mas ele só se completa na idade adulta por volta de 25 anos. E tem gente que ainda leva mais tempo, né? Então, é quando eu começo a dizer isso é certo, isso é errado, aquilo é bom, aquilo é ruim, isso é bom para mim dentro daquilo que eu trago comigo de crenças, né? Eu planejo a vida em termos de manter a estrutura de sobrevivência, de procurar a realização dos meus instintos, mas dentro de uma compreensão ética, de uma compreensão até moral, né? Porque ética é uma coisa universal. Moral é uma coisa de sociedade, mas que a gente vive muito em função dela. Então, essa compreensão, essa estrutura, a gente pode chamar de superego, como o Jung, como o Freud chamava, né? E o cérebro reptiliano como o id. E o ego está situado nessa questão do cérebro límbico, das nossas emoções e pensamentos imediatistas, que estão ligados aí. Então, esse cérebro ele age também em determinadas situações, inibindo o cérebro emocional, né? Então, assim, se a gente passa por um trauma, uma situação que nos deixa em situação difícil, em pensamentos de vida e morte, às vezes a gente tenta negar. Ou em situações vexatórias, né? A gente passa por situações de vergonha, a criança faz muito isso, o adolescente, né? Ele fala assim, não, peraí, não, isso não aconteceu comigo. Ele esconde. Às vezes, situações de muita dor, onde aqueles que nos deveriam cuidar, eles nos fazem passar por situações de agressividade, de dor suprema, eu nego aquilo tudo. Não, a minha mãe é uma pessoa maravilhosa. E, às vezes, a mãe é uma perversa. Mas eu nego aquilo, eu sublimo aquilo. A mamãe tem um gênio difícil, papai é um tanto ausente, papai gosta de ficar mais recluso, e eu não falo da verdadeira dor que está em mim, porque cérebro emocional, ele passa a ser reprimido, porque no cérebro que controla, no controle racional, ele vai dizer assim, não, meu pai e minha mãe são ótimos, eles estão fazendo o melhor por mim. E é verdade, mas não é a verdade inteira.
porque a gente vai sublimando, vai deixando escondido as verdadeiras emoções que tem por trás. Então, mas a gente tem facilidade de escrever. Não, olha, apanhei muito quando era pequeno, porque eu era muito levado. Papai brincava, fazia histórias, se lastimava, contava histórias. Nossa, era um movimento traumático, emocional para essa criança. Mas essa criança, ela não tira isso como um trauma. Muitas das vezes, os traumas, como o Gabor Maté diz, ele fala que a situação ela não é traumática. O que é traumático é a forma como eu encaro aquilo. Então, esse cérebro racional diz para a gente que a gente deve ter poder. É isso que ele diz. Ele tem que ser o rei da tribo. E isso significa que a gente entra na dualidade do mandar e ser mandado. Que a gente tem que ter segurança. Então, viver e saber que tudo vai estar em ordem. Então, organização e desorganização, ordenação e desordem, que tudo tem que estar sob controle. Então, que existe uma dependência e uma independência, né? Sou eu que controlo aquilo que vou depender e aquilo que eu sou independente para realizar, que tudo tem que ter aceitação social, que eu tenho que ser visto, que eu tenho que ter pertencimento, porque quando eu não sou visto, eu sou excluído. Então, pertencimento e exclusão são bases de um grande adoecimento social. Né? Não é só a exclusão daqueles que são da sociedade, os párias da sociedade. Ah, esse sujeito não tem jeito. Mas aqueles que ficam nas ruas, ah, nossa, como passar perto da pessoa e não se sentir incomodada com aquilo? Porque dentro de mim mexe com o meu próprio pertencimento, o meu sentimento de pertencer à humanidade e o sentimento que o outro também pertence a essa humanidade. Então a gente exclui e não dá lugar a muitas coisas da nossa vida. E a gente sente que a gente é excluído e não tem lugar nessa vida. Assim como a gente exclui as nossas partes e não dá lugar, pertencimento a cada um individualmente. Então, ele nos dá a capacidade de liberdade, de decidir e submeter. Onde é que eu vou me fazer de bonzinho? Onde é que eu vou ficar mais submisso? Onde é que eu vou ficar calado? Porque eu tenho que olhar e ver qual é a ação que eu vou ter. E onde eu decido que eu posso agir, controlar, ordenar, submeter. E isso tem um jogo do prazer e do desejo. O que é o jogo do prazer e desejo? Desejar nem sempre está relacionado a ter prazer, porque às vezes eu desejo as coisas e esse desejo me leva a um lugar muito desprazeroso. Vejam isso nas relações. Eu desejo ter um carro última geração, maravilhoso. E aí eu me enfio numa dívida horrorosa. Isso me dá prazer. E aí eu me enfio numa dívida horrorosa, fico o tempo todo angustiado, com sentimentos densos, preocupado. E isso gera prazer? Não gera prazer. Mas naquele momento da decisão entre prazer e desejo, é uma decisão infantil, né? A mesma coisa é, eu desejo comer um monte de doce. Não, eu não consigo abrir mão disso e eu não saio, não tenho prazer, eu lido com prazer e desprazer de ficar obesa, de ter doenças metabólicas, diabetes, colesterol alto, de me sentir feia, mas o desejo está ali plantado, né? Como beber, como usuário de droga, como comprar demais. Tudo isso está dentro desse processo, dessa dualidade entre prazer e desejo. Tudo isso tem uma única finalidade. Nós temos a necessidade de sermos especiais, de sermos únicos, mas do meu jeito, da minha forma de pensar e no meu tempo. Esse é que é o lado egoístico, né? Todos nós somos seres egoístas. Aqui a gente, a nossa maneira de ser é única, a nossa maneira de ver é a melhor. A nossa forma, as nossas necessidades são primeiras.
mesmo que a gente não tenha consciência disso. Porque muitas das vezes vai na frente toda essa ilusão de que a gente está desejando o melhor para o outro e a gente está nesse processo interno. E isso é algo que a gente tem que parar para ver e pensar, porque a gente vai descobrir nisso, nessa necessidade primária, que é uma necessidade infantil, a maior base de origem dos nossos sofrimentos. Então, a criança não sabe lidar com a dor. O que que ela faz para poder não lidar com ela? Ela se defende. Então, ela age de três formas. Ou ela se submete, ou ela se rebela, ou ela se ouve indiferente. Então, na submissão, no se submeter, é assim, não, tudo que a mamãe fala é o melhor. Se as pessoas dizem que é azul, que é na moda, eu uso azul. O que que é? Se as pessoas dizem que a gente tem que estar todo mundo colaborando um pouquinho para poder gerar renda para essas pessoas, eu gero. Eu não questiono nem se aquilo é verdadeiro. Eu me submeto. Me submeto porque eu sempre espero conseguir aquilo que eu quero. Ou, às vezes, eu me rebelo, né? O obstinado se rebela. Né? Ele vai falar assim, aquelas crianças que são brigonas desde pequena, né? Ela vai dizer assim, não, isso não serve para mim, isso eu não quero para mim, de uma maneira distorcida, não é apresentando a vontade dela e colocando, não, é através da rebeldia. É a criança que se joga no chão, faz o maior escândalo, mata o pai e mãe de vergonha, e ela vai colocando assim o limite que ela tem, a forma como ela vai agir lá fora na vida. Ou é o indiferente. Ah, não, tudo bem, está acontecendo isso, todo mundo quer assim, eu não penso assim, mas também não vou entrar nesse estresse, né? Deixa rolar e fico no meu canto. Para que que eu vou entrar nessa discussão? Por que que eu vou botar minha opinião? Eu nem me submeto, eu nem me torno agressivo, mas eu entro dentro do lugar onde eu me mantenho afastado totalmente. Então, você vai olhar isso muito nas figuras serenas da nossa vida. O sereno, nossa, como fulano é sereno. Nego fala, ele. Nego fala bem, mas também você não sabe o que que o sereno está pensando, né? Você não sabe se essa indiferença significa que você agradou ou não agradou, que ele tem a maneira dele de pensar, age da maneira dele de pensar, e é simplesmente o resto que é o resto. Então, isso provoca, segundo algumas linhas de terapia comportamental, de análise transacional, que a gente faz três tipos de atividade. Ou a gente é vítima, ou a gente é perseguidor, ou a gente é salvador. A gente é vítima quando a gente se submete. A gente é perseguidor quando a gente está nesse lugar da agressão. A gente é salvador quando a gente entra nesse lugar, muitas vezes, de acata de resolver essa dubiedade dos dois. E isso não é um papel único. A gente troca, a gente muda, a gente inverte. E o benefício disso é obter a atenção do afeto. Ou seja, voltamos para o lugar de obtenção do amor. Mesmo que os jogos terminem sempre mal, todos esses jogadores conseguem uma quantidade razoável de afeto, ou atenção positiva ou negativa. E isso é harmonia. Então, a gente está sempre nessa busca de ser amado e de amar, de buscar ser, receber o amor da maneira como a gente deseja, que é a nossa essência de vida. E é isso que a gente tem que entender. Muitas das vezes as disputas ocorrem nesse lugar. Então, esses jogos de relacionamento, eles têm sempre a finalidade da gente receber, da criança receber, e vejam nisso a criança em nós. Somos adultos, mas realizamos, fazemos tudo na nossa vida para de receber o princípio daquilo que é a nossa subsistência, que é o olhar, que é a amorosidade, e que é traduzido por um alimento, por um bem, pela presença, por ser visto, por uma série de coisas que tem, embutem
dentro delas que escondem no inconsciente verdades, que é isso que nós precisamos olhar para reconhecer as nossas partes. Vamos continuar. Então, a natureza da entidade humana possui vários níveis de consciência que representam um conglomerado de atitudes, crenças e sentimentos. A gente pensa que uma coisinha é só aquilo, é estanque. E a gente vai desdobrando isso em várias partes. Esses níveis de consciência, ou seja, mental, emocional, espiritual, ele a miúdo estão em total discrepância entre si, expressando diferentes estados de desenvolvimento de evolução da pessoa. Então, eu posso estar emocionalmente infantilizado, desejando coisas que estão fora do padrão de adulto, e a minha mente ser uma mente muito adulta. Então, as pessoas inteligentes, que realizam seres e mentalmente muito desenvolvidos, muitas das vezes a gente espera atitudes que sejam atitudes maduras emocionais e a gente não encontra. Enquanto que pessoas maduras emocionalmente podem não ter esse brilho mental imenso. Então, a gente vive no eu máscara. A gente veste máscaras para esconder, para se defender. Esse eu máscara, que é o que primeiro aparece, que é esse que eu estou falando anteriormente, que é a forma como a gente vai mostrando, que a gente olha as pessoas e a gente vai descobrindo as verdades por trás, ele esconde esse eu inferior, que muitas das vezes está relacionado com as nossas inseguranças, as nossas pulsões de vida e morte, os nossos desejos ocultos, está relacionado aos nossos sentimentos menos evoluídos, vergonha, raiva, que são sentimentos que existem, sentimentos que têm emoções que vivem nesse eu inferior, vivem nessa massa. E a gente, com isso, não consegue ver a profundidade desse eu superior, que é aquilo que nasce comigo, aquilo que está sempre comigo, que é todo o meu desejo inovidável de amorosidade, de capacidade criadora, de realização, de intuição, de percepção da vida, de paz, de harmonia. Por isso é que muitas das vezes a gente acha que resolve isso procurando os lugares de religiosidade. A gente coloca no externo, numa crença, coloca em Jesus, nos santos, e não atém essas vibrações apenas como exemplificadoras desse lugar de ação. A gente entende que eles vão resolver o problema da gente. A gente entende que uma religião vai dar a gente o local. A gente entende que o médico vai resolver o problema. A gente entende que o psiquiatra vai resolver o problema, que o psicólogo vai resolver o problema. Mas esse lugar de dar o poder da vida da gente ao outro tem um ganho preso, um preço enorme a pagar. E a frustração de nunca conseguir ver internamente realizado 100% esse desejo. Porque aquilo que é colocado no externo no outro, que também vive essa situação que a gente está colocando. Por isso é que é muito fácil. A gente levanta com a nossa ponteira, a nossa metralhadora, e a gente vai fazendo terapia, a gente fala das cobranças de pai e de mãe, das coisas que não foram feitas, das coisas que não recebemos, mas a gente não olha aqui dentro a criança que lá está, né? Jogamos que é uma responsabilidade imensa ser colocados nesse lugar de receber amor inteiramente. Então, essas partes, elas precisam ser vistas, precisam ser colocadas nesse lugar, precisam ser descascadas, limpas, purificadas, para a gente poder ver essa força que existe hoje. Por outro lado, é essa força que vem de dentro, que se espelha no meu superior, que vem pelo eu inferior, que está moldado na máscara,
que me estimula a ir em frente. Porque mesmo que a essência de vida ela esteja vivendo totalmente iludida, existe em mim algo que fica me propiciando um movimento de buscar solução, buscar a sede, buscar uma coisa melhor, estar em paz, viver em paz. E esse lugar é o lugar onde mora a minha essência luminosa. Então, essa necessidade humana de mudança é um sentimento ou sensação que deve existir em outro estado de consciência. A gente fica pensando assim, não, deve ter a ver com um outro lugar de paz. A gente pensa assim, vai estar lá no outro mundo, vai estar em Netuno, vai estar quando eu evoluir, vai estar em algum lugar do final, né? E é uma maior, e a gente vai falar assim, um dia, quando eu estiver mais equilibrado, a vida vai ser vivenciada com mais paz. Um dia, ou em outro lugar, ou em outra situação. E a gente conhecer, em certa medida, essa natureza humana que se é vista, é imobilizada, essa necessidade por essa dualidade entre o anseio infantil e o anseio da maturidade. Então, quando é que eu começo a buscar por mim? Quando aquilo que infantilmente eu anseio, que eu não tenho nem a menor noção de que é isso, começa a entrar em choque com o meu anseio da maturidade. Eu tenho que manter o controle, eu tenho que manter a minha vida organizada, eu tenho que gerir a minha família, gerir o trabalho, gerir isso, ter uma profissão, fazer mestrado, doutorado, e dentro de mim existe uma criança que fica o tempo todinho, mas eu quero ser vista, eu quero ser amada, eu quero ser sentida, eu quero ser reconhecida. E isso é uma dor muito grande. E isso é a dubiedade entre o eu inferior e o eu superior. Esse binômio entre o eu inferior e o eu superior é que vai trazer um equilíbrio para essa relação. Porque nesse lugar, a primeira parte não pode realmente ser bem-sucedido. O eu inferior não pode ser bem-sucedido, a menos que o eu espiritual seja cultivado e usado. Porque tem muita gente que medita, vai para a igreja, vai para o centro espírita, vai para o centro de Umbanda, vai para qualquer lugar e começa um processo de meditação e entra na luz e buscando a luz, mas não coloca essa luz no lugar devido. O que que eu faço com a luz a não ser iluminar a escuridão? O que que eu faço à luz a não ser colocar esse foco em cima daquilo que é verdade para mim? Mesmo que a verdade eu olhe e diga assim, essa parte aqui é difícil, isso eu não vou conseguir lidar direito, mas eu vou lidando como posso, e vou mudando, e vou evitando as máscaras, porque eu vou descobrindo que andar de máscara por aí é uma coisa extremamente pesada. Então, é ser capaz de trazer a luz desse eu superior para transformar o eu inferior. Tempo que isso vai ser realizado depende da predisposição, dos preconceitos, dos bloqueios de cada indivíduo que está no caminho. Então, você vê que a gente tem que procurar qual é a nossa predisposição para fazer isso. Né? Porque às vezes a gente quer, mas não quer muito. A gente está afim, mas mais ou menos, contanto que não mexa com isso, que não mexa com aquilo. Os preconceitos, não, a gente vai fazer isso, mas será que isso aqui é verdadeiro mesmo? Você vai me trazer tudo que eu tenho? Não, esse negócio aí não vai funcionar direito comigo. E os bloqueios, né? Os bloqueios. Eu posso ir até aqui, mas aqui eu tenho medo de ir. Aqui eu vou me arriscar a ir. Aqui eu vou perder muito. Aqui eu vou deixar de realizar da maneira como eu acho melhor. Então, quanto mais cedo a gente puder usar, explorar e ativar essa inesgotável fonte de força e inspiração interior, tanto mais fácil e rapidamente lidará com as obstruções. Então, a diferença da psicoterapia está aí. A gente não vai ficar simplesmente olhando a obstrução e falando assim, papai e mamãe não me deram tudo que eu queria. A gente vai dizer, papai e mamãe não deu, mas eu hoje posso dar para mim. Olha, nós podemos fazer no nosso melhor. Nossa, mas eu estava exigindo de papai e mamãe mais do que eles poderiam dar. Não, isso não significa que eu vou deixar de ter sentido dor, isso não significa que isso vai ser menos, mas isso significa que eu posso ressignificar, que eu posso colocar disso de outro modo, se eu disser sim àquilo que foi.
se eu assentir com a vida, se eu consentir que a vida tem esse processo e eu assumo para mim a capacidade de realizar de uma forma diferente dentro do possível. Então, o seu eu espiritual, diz o guia, né, não pode ser libertado enquanto você não aprender a sentir todos os seus sentimentos. Enquanto não aprender a aceitar todas as partes do seu ser, por mais destrutivo que possa ser no momento. E destrutivo não significa só ser agressivo. Às vezes, a passividade, você dizer, ó, vida, odor, lugar, eu quero ficar nesse lugar mesmo, esse lugar é de mais proteção, e eu não saio das situações de dor, esse lugar também é um lugar destrutivo. Eu sou uma pessoa que me submeto e fico por dentro assim, não consigo sair daqui. A família precisa de mim. A mamãe precisa de mim. Os pacientes precisam de mim. A vida precisa de mim. O único lugar que sobrou foi ficar na igreja, rezando, rezando. Vou fazer a atuação aqui, vou estar ali. Isso é ruim? Não, mas é ilusório. Porque eu vou entrando no lugar de parar de olhar, que aquele lugar está restringindo uma imensa potencialidade de questões que eu tenho e que não estão sendo exploradas definitivamente e devidamente para a minha expansão pessoal. Então, na verdade, o que é o PET? PET é uma metodologia de autoconhecimento e autotransformação que conduz à busca da essência do ser, o verdadeiro eu. É esse o problema do PET. O estudo é baseado nas 258 palestras da Reva Pierracos e nos livros que são baseados nela. Não Tem Mais do Mal, O Caminho da Transformação, o Eu Ser Defesa, Criando União, que foram vindo a partir dos discípulos, dos seguidores da filosofia do Pétio, e que começaram a compilar e dar forma em determinados tópicos que para distribuir melhor, para as pessoas entenderem melhor, divulgarem melhor o trabalho do guia. O conteúdo dessas palestras é referente à natureza psicológica e espiritual no processo do desenvolvimento pessoal. Então, por isso, eu fiz o grupo, eu criei esses grupos de estudo, porque esses grupos de estudos eles vão falando de uma coisa que eu vim descobrindo nos últimos anos e participando. Então, a partir de 2016, durante uma época de crise de vida, de conflito, como ele mesmo disse, eu acabei procurando uma forma de terapia e encontrei nessa filosofia respostas para mim e um outro lugar de olhar, apesar de já ter feito muitas outras formas de terapia. Então, qual é o objetivo do trabalho? Revelar e reconhecer as máscaras e emoções reprimidas ligadas a ela. Buscar e compreender as negatividades pessoais, suas consequências e passos para transformar. Foi aquilo que a gente falou lá atrás. Enquanto a gente não faz isso, a gente não consegue dar permissão para a gente ser a luz inteira do nosso eu. Liberar, purificar, desobstruir é o primeiro passo. Desenvolver a autoaceitação. E parece não, mas é mais difícil. Ponto de partida para a expansão da consciência e evolução. Então, você vê, o que é autoaceitação? Você aceitar que algumas formas existem em você e que elas não são vergonhosas porque você tem aquilo. Não são vergonhosas porque você ainda age infantilmente. Amadurecer significa aceitar aquilo que se é, com a possibilidade de fazer as mudanças essenciais. Transitar no mapa da consciência humana. Sombra, luz, criança vulnerável, adulto competente, resistências do ego e os anseios do eu verdadeiro. Assumir a autorresponsabilidade pelo crescimento, ou seja, não vamos deixar isso na mão dos pais, ou não vamos deixar isso na mão dos professores, das mãos das pessoas, dos clérigos, dos dirigentes de centro, porque nem na mão da própria essência e luz, porque isso é muito pesado. É muito pesado e não alivia o seu encargo. Muito pelo contrário. É um peso muito maior de se colocar, uma dívida imensa a se pagar, quando você não reconhece que cada passo do caminho
tem a possibilidade de mudança a partir de você. Ele pode ser co-construído, o outro pode ter a responsabilidade, mas se eu não agir na minha parte, eu não consigo me desvencilhar daquilo que é preciso. O seu ser espiritual não pode ser libertado enquanto eu não aprender a sentir todos os sentimentos. A gente volta a repetir isso. Enquanto não aprender a aceitar todas as partes do meu ser. E o que que eu te espero abster? Descobrir que viver na máscara é uma autoimagem ou autoimagem idealizada aprisiona, na verdade, na realidade, né? Eu crio uma coisa, eu ando por aí com ela e faz de conta que eu sou assim, faz de conta que eu sou uma pessoa 100% segura. Se eu sou uma pessoa 100% dependente, e nada disso é verdadeiro. Aprender a observar e compreender o comportamento e emoções de um modo totalmente novo, né? É olhar para uma emoção e falar assim, nossa, mas aquilo eu sempre escondi, aquilo era uma coisa horrível, né? Não, aquilo ali não é uma coisa horrível. Aquilo ali faz parte. E veio de uma defesa de uma criança que tinha medo. E aí eu vou olhar para o medo e vou acolher aquilo, vou acolher e dizer assim, ó, é permitido ter medo. É permitido ter raiva. Aquela situação foi muito dolorosa. Eu não estou falando isso com mal de mamãe, papai, vovô, titia, professor, dizendo que aquilo é mal, não. Eu estou expressando o quanto distorcidos eles eram e eu agrego a distorção deles, vibrando de uma outra maneira e me distorcendo cada vez mais. Então, quando eu olho a verdade, eu vou desfazendo a ideia da distorção. Aprender a natureza do eu inferior, que é o lado sombra, né? E reintegrar, né? Então, olhar a minha sombra e falar assim, não, isso aqui não é muito horroroso. Isso é uma defesa, né? Como eu fui inteligente em sobreviver com essa defesa, né? Porque às vezes tem defesas que a criança cria, que a criança é um espetáculo de inteligência criando defesas para isso, né? Porque é a maneira que ela achou de sobreviver. Só que hoje, aquela forma de sobreviver está causando mais problema do que ajudando. Então, você vai começar a aprender a identificar, e é isso que a gente pretende, como a gente usa, como causa os problemas, como trabalha os bloqueios emocionais e como a gente efetua mudanças nisso, né? Então, o que que a gente espera também? Que a gente desenvolva o observador. Essa é a principal parte do trabalho. A gente, quando desenvolve esse observador compassivo, amoroso, a gente vai desenvolvendo uma parte de nós que é capaz de olhar para a gente, ter carinho, ter compreensão, não ter vergonha, acolher e ir fazendo as mudanças necessárias. E aí entra a frase maior, né, do Cristo, que diz para a gente que quando a gente ama o outro, a gente ama a si mesmo. A gente não pode amar o outro se a gente não tiver a expressão de amor por nós mesmos. Se a gente não tiver amorosidade pelas nossas partes, quem vai ter? Quem vai ter compreensão e amorosidade pela parte da gente que chuta balde? Ninguém. Só a gente que vai chegando e dizendo assim, fulano, precisa de chutar balde. Vamos devagarinho, Denise. Não chuta balde, não. Vamos de... Por que você chutou balde agora? Vamos voltar para a mesa de trabalho e olhar isso. Aprender a sentir a conexão com o fluxo de energia no corpo da gente. Isso vai trazendo a vitalidade, se o espírito é vitalidade, a energia da vitalidade vai tornando as nossas emoções mais leves, mais fluidas, o nosso corpo com uma energia diferente. Não esqueça que a gente falou lá atrás, é um desequilíbrio neuroendócrino imunológico. Então, quando a gente entra nesse lugar, a gente também flui na energia de uma maneira mais harmoniosa. Aprende a entrar em contato com a essência divina, que tem o poder de sabedoria, amor e poder, né? Então, aquilo que a gente chama vulgarmente, o pessoal de linhagem esotérica chama da chama trina, o guia referenda isso, né? Existe todo o poder amoroso do Criador, existe todo o amor, sabedoria do Criador, e existe todo o amor, criatividade. Esse amor que ele fala aqui representa a essência criadora.
toda a força de ação que cria tudo, porque a expressão de criação do universo, a junção dos átomos, das células, é a expressão de amor, né? E precisa haver aceitação e compartilhamento disso, né? A gente entender que as nossas partes elas têm que se unindo, se integrando, compartilhando umas com as outras. Veja bem, eu ouvi uma vez uma coisa, parece uma coisa nonsense, né? Mas que eu gosto sempre de falar, lembrar que eu achei uma comparação interessante. Se a gente tivesse o hidrogênio brigando com o oxigênio, a vida não existiria. Mas o processo de junção, que parece muito louco, ele traz o espírito da verdade criadora dentro dele, do amor de criação, da necessidade de expansão. Então, o hidrogênio, ele se junta com o oxigênio em dois átomos e com isso formou a água, que dá vida a tudo que tem, que vivifica tudo, que é 75% do meu corpo. Então, se eu sou capaz dessa harmonia interna entre as minhas células, os meus átomos, para poder traçar a vida, eu posso unir a minha mente e emoção e fazer delas esse compartilhar, tentando acertar, né? Mas isso só pode vir quando eu jogo uma luz, quando eu jogo a luz da verdade. Então, quais são as ferramentas para a gente vai fazer isso? A meditação, que é o estado primeiro, que é a concentração, né? Não é ficar em rótulos e que não adianta, né? A gente vai ter a expressão iluminada, mas a gente tem que aprender a dizer assim, para onde é que eu vou jogar essa luz? Que foco que eu vou anotar essa luz? Onde é que essa luz vai expandir? Onde é que essa luz vai iluminar? Para poder me ajudar a ver. E isso acontece através da revisão diária, né? Eu vou escrevendo, e a gente vai falar sobre isso nos nossos encontros de grupo, né? A gente analisando cada processo nosso. Botando lá, não precisa fazer diário de bordo. Eu disse, hoje eu me aborreci, fiquei frustrado, senti raiva. Escreve. E qual é o sentimento que eu tive aqui? Me senti excluído, me senti não visto, me senti magoado. E depois de uns 10 dias a 15 dias, eu vou notar a repetição desse fator o tempo todo na minha vida. E esse fator que repete, sempre numa forma e da mesma substância, é o que tem que ser levado para essa meditação. É isso que é o eu observador. Ele vai olhando e vai tendo uma noção do conjunto, falando assim: olha, aqui que está o caroço, ó, aqui que está o espinho. Mas quando é que esse espinho aperta? Ele aperta em determinadas situações. E é isso que eu vou jogar, esse lugar que eu vou jogar a luz. E vou jogar a minha oração. Por quê? Porque lidar com esse eu, orar, não significa repetir uma oração como para Nossa Maria, como peça de Cáritas. Não. Significa orar de mim para mim, é conversar com o meu interior. Essa conversa íntima, pessoal, que vai dizendo: olha, eu sei que eu tenho muita vergonha, eu sei que eu tenho muita raiva disso, mas eu queria ver a verdade. Será que eu tenho tudo isso de raiva? Será que essa raiva tem um direcionamento? Será que eu realmente tenho que me submeter? Será que eu realmente tenho que deixar que os outros façam comigo o que eles querem? Será que eu realmente tenho que viver dentro de limites tão estreitos? E essa é o lugar onde eu peço ajuda a essa força luminosa que eu sou, para que me ajude a orar. Não do jeito de dizer assim, olha, você foi em vida passada um grande safado. Até porque a vida passada passou. O passado foi ontem. Só existe o aqui e agora. Mas o aqui e agora guarda as mágoas, as dores, os ressentimentos, não somente dessa vida, mas se você acredita em outro espaço-tempo, de outras vidas. Se você acredita no campo mórfico familiar, da minha família. Se você acredita no campo do inconsciente,
você vai tendo impressões de dores de pessoas que estão passando uma situação de guerra, mas que mexem com a minha ânsia pela sobrevivência, com o meu medo da escassez, com o meu medo do final do mundo, com a minha angústia pessoal. E isso me adoece. E eu, às vezes, não tenho nem noção disso. Então, quanto mais eu entro em contato, mais eu trago a luz desse amor e dessa verdade para procurar clarear, iluminar, purificar as minhas partes e entrar em sintonia. Então, a metodologia, ela inclui o estudo das palestras, a compreensão dos conceitos, que a gente vai fazer nos grupos, exercícios vivenciais, uma interação com o grupo, porque a gente vai colocando, e às vezes aquilo que me trouxe impressão, uma determinada palestra, é diferente do outro, mas traz elucidação para o outro. E palestras online, porque existem vários grupos, como o Grupo de Minas, tem várias palestras que eu acho online, que são preciosidades, que são pessoas que já estudam o PET há muito tempo e que vêm com uma clareza de discernir sobre um assunto. E que eu vou mandar para vocês de vez em quando, para tentar clarear alguma coisa que a gente esteja estudando. Então, o PET integra os 4 níveis de consciência. O mental, desfazendo as percepções errôneas. O físico, aflorando a consciência da nossa corporeidade, da nossa consubstancialidade no campo material, né? O emocional, desvelando esses nós, esses entroncamentos, essas distorções, esses congelamentos, e principalmente o espiritual, porque ele inclui a expansão. E a expansão é o campo espiritual que faz. Então, o Petchoff ensina a caminhar do que se pensa que é para o que se é. Que a gente vive pensando que é alguma coisa e, na verdade, a gente vai descobrindo aos poucos que não é bem verdade aquilo, né? Que não é tão ruim, não é tão bom, não é tão ditador, várias coisas que a gente vai descobrir na verdade. Do perfeccionismo para a aceitação das limitações. Né? A gente quer ser o bambambam, bam, bam, quer ser todo iluminado, porque só assim a gente vai ser amado e visto. Não, e aí a gente tem que aceitar que determinadas coisas a gente não vai saber fazer, determinadas coisas a gente não vai saber agir. Dá falsa tranquilidade para o equilíbrio real. Olha qual é a minha tranquilidade. Eu estou aqui na tranquilidade, como eu estou aquele. Mas eu estou lá por dentro em turbilhão, né? Eu estou meditando e a mente está. E eu tenho que trazer o equilíbrio real, porque eu tenho que dar lugar a esses pensamentos. E da onipotência para a potencialidade real, né? Aquela história de eu sou capaz de resolver tudo, então deixa que eu faço, ou eu vou conseguir dar jeito, pode deixar que eu começo a dieta e eu não consigo, eu deixo de fazer isso, eu vou deixar, eu vou cortar isso da minha vida. E às vezes eu tenho que olhar e falar assim, eu só posso ir até aqui, esse aqui sou eu. E sendo eu tenho que aceitar isso. Porque, através da compreensão do limite, eu encontro formas criativas de fazer aquilo que eu acho que verdadeiramente, que eu verdadeiramente, do lado infantil, acho que devia fazer, eu vou encontrar primeiro aquilo que, na verdade, é o princípio de ação em mim, aquilo que eu vim fazer realmente, e aceitar que é de uma maneira que não é a aceitação da submissão, né? Mas o assentir, o dizer sim à vida, dizer o sim à expansão, dizer ao sim aquilo que eu sou. E isso é amor. Então, a gente vai abordar esses temas que a gente está falando, autoimagem, perfeccionismo, o eu real, o eu inferior à máscara, as máscaras de amor, poder, serenidade. A gente vai falar sobre tudo isso que a gente está falando. E o ritmo, como a gente já disse, como o guia fala, ele vai ser abordado da necessidade do membro de cada grupo. A gente vai fluindo no aprendizado no sentido. O que eu estou dizendo com isso? É que existe um programa, um projeto, né? Eu preparei uma série de coisas que eu quero falar, que eu quero que a gente toque esse ano. Mas pode ser que um determinado grupo ele comece a mostrar uma dificuldade de lidar com determinados aspectos.
E a gente não vai sair, isso não é uma aula, isso é um vivencial. A gente vou tentar achar outras formas, trazer outras, para a gente poder fazer um entendimento, para poder tentar lavar essa dor, para poder fazer a aceitação, que é o lugar realmente de compreensão, interação, aprendizado e expansão. Então, o patchwork é um desafio, uma jornada muito estimulante, um processo que torna a vida intensamente real e completa, tão segura e satisfatória que você não desistiria desse caminho por nada nesse mundo. E aí eu tenho que contar para vocês um pouco da minha história, que quando chegou mais ou menos no sétimo módulo, eu tive um atrito pessoal, que hoje eu olho isso, uma reatividade e resolvi não ir no meu oitavo módulo de formação. A gente vai começar a conversar mais sobre isso em grupos. E aí, o que que eu percebi? Que no consultório, na minha fala, no dia a dia, as palavras das palestras, do guia, eles saíam, fluíam da minha vida. Eu tinha entrado nesse fluxo e a energia do Pétio estava em mim. E aí eu voltei humildemente para o lugar, terminei tudo aquilo que estou fazendo e continuo estudando, continuo aprimorando, porque é um trabalho infinito, é um trabalho de busca amorosa, incessante comigo e para o universo, para as pessoas, né? Eu me ficando melhor, os outros ficam, né? Se você está preparado e querendo conhecer todo o seu ser, você vai estar, de fato, embarcando numa jornada de imensa beleza. E é uma jornada de imensa beleza. A gente leva cada susto com a gente, muito grande, eu vou dizer para vocês. Mas é de uma grandiosidade, de uma amorosidade muito intensa comigo, entendeu? A descoberta desse caminho todos os dias. Por isso eu criei esse grupo, Integrando e Transformando, que tem essa coisa do girassol, né? Desse sol, dessa luz, com essa borboleta que se expande. Então, assim, eu tenho que fazer hoje um outro registro ainda, gratidão ao grupo inicial lá em Guapimirim, que a gente formou, começou a estudar, e desde o princípio, e que eu fui assumindo, eles foram me dando esse lugar dessa fala que me deu a confiança, a coragem de estar aqui hoje. Porque o guia diz que nós todos somos servidores da luz do canal, né? Servidores da luz dessa ação de melhoria, de autotransformação. Então, eu estou com esses grupos dando o melhor de mim, né? E eu espero que possa eu descobrir melhores coisas de mim nessa partilha que a gente vai começando a ter a partir desse momento. Então, os encontros serão, isso vocês já conhecem, eu já botei nos grupos, né? Esse já está um trabalho quinzenal de módulos, né? Como eu botei aqui. E a gente vai fazer todo esse. Eu peço a vocês que vocês tenham um caderno, né? É um caderno que vai servir de revisão diária, é um caderno que vai servir para você fazer as anotações dos trabalhos vivenciais que a gente tem, porque não importa você vivenciar e você não continuar tendo esse lugar de pensar, de meditar, de expandir durante o tempo que a gente estiver afastado. Tá bem? Eu agradeço muito a vocês a presença, espero que eu tenha elucidado alguma coisa e a gente se encontra nos grupos, se você assim entrar e ingressar nesse trabalho junto comigo. Ok? Fiquem com Deus.